Imagine um país sentado sobre um tesouro de 300 bilhões de barris de petróleo, as maiores reservas do mundo. Agora imagine esse mesmo país com suas cidades marcadas por filas, escassez e uma crise humanitária profunda. Essa é a Venezuela, uma terra de contrastes gritantes, onde o ouro negro que deveria garantir prosperidade se tornou o epicentro de uma tempestade geopolítica. Como isso aconteceu? Hoje vamos mergulhar na complexa história de como o petróleo moldou, e continua a moldar, o destino de uma nação inteira. Segure-se, porque essa viagem vai fundo nas engrenagens do poder, da economia e da diplomacia global. No século XX, o petróleo era a promessa de um futuro brilhante. Em 1976, com a nacionalização e a criação da gigante estatal PDVSA, Venezuela se posicionou como uma potência energética. Anos depois, sob o comando de Hugo Chávez, o petróleo virou uma arma política. Programas como o Petrocaribe e a ALBA usavam o óleo barato para comprar lealdade e espalhar a influência venezuelana pela América Latina. Mas a festa não durou. A partir de 2014, a combinação foi letal. Os preços do petróleo despencaram. A má gestão corroeu a PDVSA por dentro e o capital fugiu. O boom virou um colapso. A infraestrutura que antes bombeava milhões de barris por dia começou a enferrujar, e a produção entrou em queda livre, arrastando o país para o abismo econômico que vemos hoje. Para piorar a situação, vieram as sanções internacionais. A partir de 2017, e com força total em 2019, os Estados Unidos miraram diretamente no coração da economia venezuelana, a PDVSA e suas exportações de petróleo. O impacto foi devastador. A produção, que já foi de mais de 3 milhões de barris por dia, desabou para cerca de 750 mil, uma queda de mais de 70%. Mas o governo de Nicolás Maduro não ficou parado. Para contornar o bloqueio, a Venezuela buscou rotas alternativas, acordos de troca com o Irã, envolvendo técnicos e peças, e com a China e a Rússia, que se tornaram parceiros cruciais. A criatividade do desespero incluiu até o uso de navios fantasmas, que desligam seus rastreadores para transportar o petróleo venezuelano, sem serem detectados, muitas vezes trocando o óleo por alimentos e medicamentos essenciais. Isolada pelo Ocidente, a Venezuela se voltou para aliados estratégicos que não se importavam em desafiar a hegemonia americana. A Rússia, através da sua gigante Rosneft, ofereceu suporte vital para as refinarias e a logística, garantindo uma base de influência ante Estados Unidos da América no quintal de Washington. A China, que já havia emprestado mais de 50 bilhões de dólares antes da crise, viu uma oportunidade de garantir o retorno do seu investimento. Mais importante, assegurar seu suprimento de energia a longo prazo. E o Irã, também alvo de sanções, formou uma aliança de conveniência, enviando engenheiros, peças de reposição e até gasolina para socorrer a indústria petrolífera venezuelana em colapso. Enquanto isso, parceiros históricos como Cuba e Nicarágua, embora com o fluxo do Petrocaribe bastante reduzido, continuaram a depender do pouco que a Venezuela ainda conseguia oferecer. Recentemente, porém, o cenário começou a mudar, ainda que de forma cautelosa. Com a crise energética global, o pragmatismo falou mais alto. Os Estados Unidos, precisando de mais oferta no mercado, concederam licenças temporárias para a gigante americana Chevron retomar operações limitadas na Venezuela. A condição: avanços democráticos e negociações entre governo e oposição. Empresas europeias como a espanhola Repsol e a italiana Eni também voltaram a negociar acordos para receber petróleo em troca de dívidas. A produção começou a dar sinais tímidos de recuperação, mas ainda está a anos-luz de seu potencial. A grande aposta do país está na faixa petrolífera do Orinoco, uma vasta área com petróleo pesado e gás, que exige tecnologia e investimentos massivos para ser explorada. A porta do mercado global se entreabriu, mas a entrada definitiva ainda depende de um complexo xadrez político. Mesmo com essa pequena janela de oportunidade, os desafios estruturais da Venezuela são gigantescos. Décadas de falta de investimento transformaram a infraestrutura da PDVSA em sucata. Refinarias operam com capacidade mínima, oleodutos vazam, e a tecnologia está completamente obsoleta. A corrupção endêmica drenou os recursos e a fuga de cérebros deixou a empresa sem engenheiros e técnicos qualificados para reverter o quadro. E claro, a incerteza política, as eleições de 2024 e o reconhecimento internacional do governo. Maduro são peças-chave que poderiam destravar ou bloquear qualquer recuperação. Todavia, não aconteceu. Além de tudo isso, o mundo está em plena transição energética. A cada ano que passa, o petróleo venezuelano corre o risco de se tornar um ativo encalhado, um tesouro que ninguém mais quer comprar. Isso nos leva à pergunta final: o petróleo foi uma bênção ou uma maldição para a Venezuela? O país é o exemplo clássico do que os economistas chamam de maldição dos recursos. A dependência extrema de uma única commodity gerou volatilidade, enfraqueceu as instituições e alimentou a corrupção,
minando o desenvolvimento de outros setores da economia. O futuro é uma grande incógnita. Será que a Venezuela conseguirá usar o que resta do seu ouro negro para se reerguer e reconstruir, ou está condenada a ser um gigante adormecido, um espectro do que um dia foi uma potência energética? A história nos mostra que a riqueza de um país não está apenas sob o solo, mas principalmente nas escolhas de quem o governa. Em resumo, a Venezuela tem o maior petróleo do mundo, mas sua produção foi destruída pela má gestão e por sanções. Agora o país tenta um retorno tímido ao mercado global, mas enfrenta desafios enormes, sobretudo com a recente derrubada do governo de Nicolás Maduro por uma intervenção norte-americana. As perguntas são muitas. Soberania nacional ou uma nação livre de uma ditadura que não representa seu povo? Qual deve ser o papel da comunidade internacional nessa história? Apoiar a recente ação norte-americana ou rechaçá-la? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre isso. E se você curte análises aprofundadas sobre geopolítica e energia, não se esqueça de se inscrever no canal Expertises. Obrigado por assistir e até a próxima. Lembre-se, aqui você vai além.